E a gente já começa então falando do assunto do dia, porque Hugo Motta anunciou a votação do PL da dosimetria para hoje na casa. A proposta é uma alternativa que vem sendo costurada pelo relator Paulinho da Força, aquele primeiro projeto de lei da anistia. Isso aí demoraria um tempo menor, né, para ser aprovado, se for colocado para votar hoje, e pode diminuir as penas dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O projeto também pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, reduzindo a pena, mas não seria aquela anistia que o bolsonarista quer, né? Que a família Bolsonaro quer, que seria uma anistia total e restrita, que daria inclusive o direito do ex-presidente Jair Bolsonaro voltar a concorrer à presidência no ano que vem. Então, não é à toa que Hugo Motta vai fazer essa votação hoje, depois do anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro e de toda a repercussão negativa que essa candidatura teve, que esse anúncio teve, inclusive, dentro do Centrão e dentro do próprio partido. Por isso, eu vou começar já abrindo análise para os nossos comentaristas do dia. Luana Tavares e Diego Tavares, eles não são primos nem parentes, mas têm o mesmo sobrenome. Boa tarde, bem-vindos, obrigada por estarem sempre aqui com a gente em tempo real. Vou começar pelo Diego. Diego, por que Hugo Motta decidiu colocar esse fogo no parquinho logo hoje? Olha, Márcio, boa tarde a você, boa tarde a Luana, boa tarde a todos que nos acompanham aqui em tempo real. É difícil a gente cravar o motivo exato. O fato é que a relação do parlamento com o governo federal já vinha desgastada há algum tempo. Acho que o estopim foi a indicação do presidente Lula para a vaga de ministro da Suprema Corte do advogado-geral da União, Jorge Messias. Então, nós não podemos cravar se é uma resposta a esse desgaste do relacionamento ou se, de fato, é uma resposta ao lançamento da pré-candidatura à presidência da República de Flávio Bolsonaro. O fato é que, sem conhecer o relatório, porque o relator Paulinho da Força não apresentou esse conteúdo, fica mais difícil ainda saber qual que vai ser o resultado, se o texto terá adesão dos demais parlamentares e, principalmente, se não vai encontrar nenhum óbice no entendimento da própria Suprema Corte, que já avaliou anteriormente que, caso o processo caminhasse no rumo da anistia, muito possivelmente teria a sua constitucionalidade arguida no Supremo Tribunal Federal, o que poderia causar aquele efeito de um projeto sem resultado prático, né? Vai para a Suprema Corte, algum ministro senta em cima do projeto por intermédio de uma decisão monocrática e o trâmite real do processo no Supremo Tribunal Federal não acontece. Então, vamos ter que aguardar os próximos capítulos para saber de fato qual que é a intenção de Hugo Motta nesse momento pautando esse projeto. Se é uma forma de pressionar a candidatura de Flávio Bolsonaro para que ele negocie com o Centrão as possibilidades para 2026 ou se é uma resposta a esse desgaste do relacionamento do parlamento com o governo federal. Lembrando que Flávio Bolsonaro chegou a dizer em uma entrevista na Record que sim, que ele só desistiria da candidatura caso a justiça fosse feita. No caso, né, ele quis se referir à justiça, à soltura do pai dele, né, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Luana Tavares, ontem Flávio Bolsonaro se reuniu à noite com líderes do Centrão. Essa votação hoje pode também indicar que alguma arquitetura, né, alguma negociação foi feita nesse sentido? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Diego. Boa tarde a você que nos acompanha. É um prazer estar aqui novamente. Bom, Márcia, pode sim ser um objeto aí já de movimentação política na direção de um acordo, alguma sinalização em relação à discussão que foi feita ontem, mas, assim como o Diego, eu acredito que é difícil cravar nesse momento qual que é a intenção que está por trás aí de Hugo Motta, até de Davi Alcolumbre também, lembrando que Davi Alcolumbre foi um grande defensor lá atrás, que se tivesse um projeto alternativo ao projeto mais expansivo em relação às anistias, que parece que vai ser nessa linha esse relatório do relator Paulinho da Força, concedendo ali uma atenuação nas penas e não uma anistia irrestrita, que era a demanda desde o início de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, do núcleo ali próximo ao ex-presidente, que fosse nesses moldes, né? Uma anistia
irrestrita. Então, é muito difícil que essa condição tenha sido atendida, mas pode ser que uma movimentação assim indique, sim, uma flexibilização em relação à pauta. Outro tema que me ocorre, Márcia, é que ano que vem, sendo ano de eleição, para o presidente da Câmara e o presidente do Senado, é muito ruim carregar esse tema para o ano seguinte, né? É muito ruim você entrar num ano eleitoral com uma pauta como essa, ainda como uma moeda de troca ou de pressão política que vai acabar acontecendo caso ela não tenha, o debate não seja feito esse ano. Então, talvez um terceiro motivo aí possível seja colocar essa pauta para ser discutida agora, aproveitar essa discussão em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro, inclusive a conotação negativa que ela tomou no mercado e dentre as lideranças do Centrão, para passar uma discussão de anistia mais branda e não entrar com ela em 2026. Agora resta saber se a família Bolsonaro vai aceitar essa situação aí de uma anistia que não é anistia, né? Que é apenas uma dosimetria. Porque a família falou que Flávio Bolsonaro só desistiria caso fosse uma anistia irrestrita, total, né? Então vamos ver se o Centrão vai conseguir negociar também isso, uma retirada de repente de Flávio Bolsonaro por um outro candidato indicado pelo Centrão, caso a dosimetria passe por lá. A gente vai acompanhar essa votação durante toda a tarde de hoje e volta com mais análise já já.